E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Química, onde hoje concluiremos os modelos atômicos, toda aquela história do átomo que falamos na aula passada, não é isso? Falamos sobre Dalton, primeiro Demócrito, Dalton, Thomson, e falamos sobre Rutherford, falamos sobre a ideia do átomo de Demócrito, sobre o modelo atômico de Dalton, bola de bilhar, modelo atômico de Thomson, pudim de passas, e o modelo atômico de Rutherford, sistema solar, ou então sistema planetário, não foi isso? E agora nós iremos falar do modelo atômico de Bohr, tá certo? Niels Bohr, ele que é dinamarquês, e em 1913, esse cidadão aí, ele estudando o modelo planetário do seu então amigo Rutherford, ele descobriu camadas, tá? Ele descobriu camadas no átomo. Vamos ver como é isso? Isso que ele descobriu, ó, camadas, ok? Então tá aqui. Vou tentar expressar aqui para vocês. Eu coloquei aqui toda a imagem do átomo que eu tenho. No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu lápis, minha caneta. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho aqui nessa região central o núcleo. Para quem não sabe, a palavra núcleo significa centro, central, tá? Então nessa região central eu tenho o núcleo, e dentro da região central, dentro do núcleo, eu tenho quem? Prótons e nêutrons, não é isso? O nêutrons não tem carga e o prótons tem carga positiva. Ok, ok. Aí aqui eu tenho esse estracilhado aqui. Esse estracilhado é a minha órbita. Como é que se chama essa órbita? Essa órbita se chama eletrosfera, né? Eletrosfera. A órbita se chama eletrosfera. E nessa eletrosfera gira quem? Nessa eletrosfera gira os elétrons. Tranquilo? Então expressei aqui esse modelo do Rutherford, só que o que foi que Niels Bohr descobriu? Ele descobriu camadas. Ele disse que o átomo ele só tem 8 camadas, tá certo? Que ele numerou, no caso ele representou com as letras começando a partir do K, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Perdão, pessoal. Perdão. Não é 8 camadas, são 7 camadas. E na última camada não pode passar de 8 elétrons, tá certo? A última camada só pode ter 8 elétrons, tranquilo? Então são 7 camadas, todo átomo tem 7 camadas, certo? Não pode ter mais de 7 camadas. Pode ter menos? Pode ter menos, mas não pode ter mais. Sendo que na última camada não pode passar de 8 elétrons. Tranquilo? Beleza. Vou passar esse slide aqui para a gente entender melhor a classificação dessas camadas. Olha só. Tá aqui, pessoal. O núcleo para fora, estas camadas, do núcleo para fora, estas camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Tá certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui minha caneta de novo. Opa, vamos voltar. Volta. Voltou. Vamos aqui, ó. Então é representado por quem? K, L, M, N, O, P, Q, como eu falei no slide anterior. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. E vale representar isso aqui, pessoal, ó. Cada camada suporta uma quantidade X de elétrons. Não é qualquer quantidade de elétrons, não. Na primeira camada, camada K, só cabe 2 elétrons. Na L, na segunda, só cabe 8. Na terceira M, só cabe 18. Na quarta N, cabe 32. Na quinta O, cabe 32. Na P, 18. Né? Na P,
que é a sexta, cabe 18. E na última camada, que é a camada Q, foi o que eu disse, só cabe 8 elétrons, não pode passar de 8 elétrons. Vamos aprender a fazer essas distribuições eletrônicas? Vamos aprender agora. Deixa eu abrir uma tela aqui, tudo escura. Abrir minha lousa aqui. Olha só, pessoal, eu tenho um átomo que ele tem 10 prótons e ele está eletricamente neutro. Como assim? O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Eu quero fazer a distribuição desse meu elemento aqui, ó, elemento X. Quero fazer essa distribuição. Como é que eu faço para fazer essa distribuição? É muito simples. Aqui está meu núcleo. Aqui está minha primeira camada. Na primeira camada cabe quantos elétrons? Cabe 2, né, pessoal? Primeira camada cabe 2 elétrons. Então, 10, se é a quantidade de prótons, se eu tenho 10 prótons, então eu tenho quantos elétrons? 10 também, né? Porque o próton é igual a elétrons. E aqui na primeira camada eu já coloquei o quê? 2 elétrons. Agora na minha segunda camada, cabe quantos elétrons? Cabe 8, professor. Então eu vou colocar os 8 elétrons que sobrou. Ok? Beleza. Eu tenho uma terceira camada? Não, eu não tenho mais terceira camada. Por quê? Porque eu só tenho 10 elétrons. Eu só tenho 10 elétrons. Então já coloquei aqui, ó, 2 na primeira e na última 8, entendeu? Então fizemos aqui nada mais, nada menos que uma distribuição eletrônica. Uma distribuição eletrônica. Tranquilo? Não é simples? Muito simples. Se tivesse mais elétrons, nós iríamos continuar distribuindo de acordo com a quantidade que a camada suporta de elétron. Tranquilo? Beleza. Aqui, pessoal, nós encerramos a nossa aula sobre a história do átomo e os seus modelos atômicos, certo? Agora nós iremos falar sobre tabela periódica. Então vamos lá. Aqui eu mostro para vocês uma tabela periódica completa. Creio que na apostila de vocês também tem uma tabela periódica, só não está colorida. Mas se vocês colocar a tabela periódica aí no Google, vai aparecer milhões de tabelas periódicas. Essa daqui é a mais completa que eu acho, que tem todas as informações na qual nós precisamos. Tá certo? Eu dei uma ampliada aqui nos próximos slides, ó, dela, para ficar melhor a visualização. Beleza? A tabela periódica, pessoal, ela tem essas letrinhas que às vezes não correspondem com o nome do elemento químico, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu passar aqui a imagem. Olha só, pessoal, bem aqui eu tenho o AU, ó. O AU, que representação? O AU representa o ouro. O AU representa o ouro. Por quê? Porque a tabela periódica ela não está em representação portuguesa, igual a língua portuguesa, ela está na representação da língua latim, do latim. Então o ouro no latim se escrevia aureum, aureum, por isso que ficou AU, tá certo? E aí eu tenho vários outros exemplos, tipo o cobre aqui, ó, o cobre é Cu, né? Mas cobre não é Cu, é Co, é porque tá onde está escrito de acordo com o latim, tá certo? E o latim, o cobre se escreve cubrum, 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 ok? Por isso que está Cu. E aí tem outros elementos químicos que as letras iniciais de sua representação não é igual à sua palavra, suas letras iniciais da palavra, beleza? Vou continuar aqui passando. Eu tenho aqui, pessoal, deixa eu fazer algumas representações aqui para vocês. Vou mostrar no próximo slide, mas eu vou mostrar aqui, ó. Essa coluna aqui todinha é a coluna dos gases nobres, tá? Os gases nobres, eles já têm 8 elétrons na última camada. Eles são uns átomos
estáveis. Eles são difíceis de encontrar, se encontram na natureza, mas de difícil acesso. Eu tenho aqui o gás hélio, ó. O gás hélio, que é aquele gás que você enche o balão e o balão ele fica para cima, se você soltar ele vai embora. Pronto, isso aí é o gás hélio, ele é um gás nobre, tá certo? Essas verdes aqui, pessoal, ó. Esses verdes aqui são os não metais, ok? Eles não são elementos químicos metais, tá certo? Já esse azul, que é uma cor bem parecida com os gases nobres, eles são os semimetais. Ele apresenta tanto características dos metais, como dos não metais, como as características dos metais. E todo esse róseo aqui, que tem um restante da tabela periódica, são os metais. Beleza? Vou tirar aqui, porque agora tem aqui, ó, metais, semimetais, não metais e gases nobres. E tem o hidrogênio ali em cima, sozinho, isolado, porque ele não se classifica em nenhuma dessas classes, desses grupos. Beleza? Vamos continuar passando aqui. Então, eu tenho aqui essas informações, pessoal, ó. Metais, que é os metais conduzem bem calor e eletricidade, é isso? A superfície dela é brilhante, prata, ouro, cobre, não é brilhante? É. São sólidos e têm tendência de perder elétrons. Eles perdem elétrons. Então a gente classifica os metais como sendo fracos. A gente classifica os metais como sendo fracos, porque eles perdem elétrons. Tá certo? Beleza. Não metais. Não metais não são sólidos, não conduzem calor e eletricidade, superfície dela não é brilhante, totalmente diferente dos metais, né? E tem tendência de ganhar elétrons. Então, se ele tem tendência de ganhar, a gente chama nós chamamos eles de fortes. Tá? Então, os metais são fracos, porque eles perdem, e os não metais são os fortes, porque eles ganham elétron. Tranquilo? E eu tenho aqui os semimetais, que são elementos químicos que apresentam características tanto dos metais como dos não metais, então não classificamos eles nem de fortes nem de fracos, porque eles têm as duas classificações. Fácil? Beleza? Show de bola. Continuando aqui a nossa ideia. Eu tenho aqui, pessoal, isótopos e isobários. O que é isso? Que nomes feios, né? Isótopos são átomos que apresentam dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número de prótons, né? Então eu vou fazer aqui a representação do elemento, ó. Eu tenho aqui o elemento X, não é isso? É isso. E aqui vocês sabem que aqui em cima está representado o número de massa, que é representado por A. E aqui é o número atômico, que é a mesma coisa que os prótons, que é representado por Z, não é isso? Beleza. Então agora vamos representar aqui dois elementos que são isótopos. Então eu tenho um elemento R e tenho um elemento S. Eu quero que ele seja isótopos. Para ele ser isótopos, ele tem que ter o mesmo número de prótons. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu mudar a cor agora. Vou colocar aqui 10 e 10. E eles têm que ter números de nêutrons e números de massa diferentes. Então aqui eu coloco 20 e aqui eu coloco 25, não é isso? Então vale representar que esse A aqui, que é o número de massa, é a mesma coisa do que o núcleo, né? Já foi falado nas aulas anteriores, é a mesma coisa que o núcleo. E o núcleo é formado por quem? Próton e nêutrons. Então se eu tenho 10 prótons, eu tenho quantos nêutrons? 10. Se eu tenho no S aqui, se eu tenho 10 prótons, eu tenho quantos nêutrons? 15, não é isso? Então, observe que aqui eu tenho isótopos, ó. Por quê? Porque os meus prótons, eles são o quê? Iguais.
Beleza? E o que é isobaros? Apresenta o mesmo número de massa. Então vamos representar aqui, ó. Elemento R, elemento S. Vou trocar a cor. Apresenta o mesmo número de massa. Então aqui em cima é igual, ó, 20. Mas os números de prótons são o quê? Diferentes. Aqui eu vou colocar 10. E aqui eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui. E aqui eu vou colocar 12. Ok? Então aí eu tenho isobaros, aonde eu tenho 10 prótons e 12 prótons. São o quê? Diferentes, né? O que vai ser igual aqui, ó, vai ser o meu número de massa. Tranquilo, pessoal? Fácil? Beleza. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Esse assunto que é bem simples, bem prático. Se estivéssemos em sala de aula, seria mais fácil ainda de entender. Tranquilo? Pessoal, forte abraço e até a próxima.